Bom dia, irmãos. Vocês são um pouco pentecostal. Na minha região lá, o bom dia é mais forte. Minha igreja lá é presbiteriana, eu estou na igreja presbiteriana desde que eu tenho, acho que 0 anos de idade, 1 ano de idade. Aí lá o bom dia é mais forte. Eu vou dar mais uma oportunidade só para saber se tem gente realmente. Bom dia, meus irmãos. Ah, glória a Deus por isso então. Muito bom ver vocês, muito bom ver rostos conhecidos, rostos que eu vi desde muito pequeno, rostos que eu vi pequeno, rosto de gente que eu vi nascer e sempre vendo as coisas mudarem por aqui. É sempre muito bonito ver a reforma que teve aqui nos últimos anos, há uns 6 anos atrás, acho que foi uns 5 anos a mudança, a reforma aqui, e foi bem o período que eu saí. Então eu vi a mudança acontecendo, eu vi quebrando as coisas aqui, o resultado eu vi muito tempo depois, vi através das lives também. Mas é bênção ver essas mudanças que Deus tem feito. Tem se chegado pessoas, outras pessoas como eu têm ido para longe, mudanças vão acontecendo, é natural. E ano novo, vida nova, que a gente sempre fala, mudanças, queremos mais mudanças para esse ano de 2026. Mudanças são algo que vão acontecendo e são desejadas na maior parte das vezes. E eu não sei quais são as mudanças que você pensou para o seu 2026, né? Talvez você tenha feito metas de emagrecer, né? Talvez você tenha feito metas de ganhar um pezinho, porque tem esses também que fazem essas promessas. Tem o pastor aqui que falou sobre o compromisso de ler a Bíblia agora em ordem cronológica, né? Então ali vai ler na ordem dos fatos, né? Porque a Bíblia não coloca em ordem dos fatos, né? Ela coloca de uma forma diferente. Mas tem mudanças, tem planos para esse ano, mas tem algumas coisas que não mudam, tem coisas que permanecem. Então tem irmãos aqui na igreja que permanecem desde muito tempo. Tem coisas na igreja que permanecem, por exemplo, este móvel aqui, desde que eu cheguei ele está aqui. Ele foi feito para ficar meio que na diagonal, não sei quantos dos irmãos já notaram, mas ele é esquisitinho dos lados, ele não é tão retinho. Obrigado, Adriano. Então tem coisas que não mudam, isso aqui é basicamente um patrimônio tombado da igreja, acho que ninguém pode tirar, vai dar problemas tirar daqui. Então tem coisas que não mudam, mas tem coisas que são muito mais essenciais e que também não mudam, que é o nosso Deus. Esse Deus, ele não muda. E um dos fatos sobre o nosso bom Deus é que ele é um Deus presente, ele é um Deus que está conosco em todo o tempo. E no Salmo de número 5, nós encontramos um pouco sobre isso. E eu quero ler com os irmãos, Salmo de número 5. Salmo de número 5. Salmo de número 5, ele começa um pouco antes do que a projeção está colocando, mas isso é comum, tá? Então, por isso que é muito importante que você traga a sua Bíblia para a igreja, tenha a sua própria Bíblia. A projeção muito nos ajuda, mas não tira a importância da sua Bíblia e sempre carregar com ela. Ela começa um pouco antes com o título, que diz, para o mestre de música, para flautas, Salmo davídico. Então, na projeção continua, escuta, Senhor, as minhas palavras, considere o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Em seus lábios não há palavra confiável, a mente deles só trama a destruição. A garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os a Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a tua palavra ela foi lida e muitas vezes compreendemos ela com muita clareza na nossa primeira leitura, mas outras vezes temos dificuldades
de entender com profundidade aquilo que o Senhor tem a nos dizer com a Tua palavra. Por isso, Pai, esse momento de exposição das Tuas Escrituras é tão importante, porque precisamos conhecer o Senhor mais e mais. E eu peço que o Senhor realize isso, que o Teu Santo Espírito possa me usar nesse momento para alcançar corações, para transformar mentes e corações, dar vida a pessoas que têm andado em morte, para que transforme realmente, Pai, as pessoas. E que aquilo que foi lido possa ser explicado, e tudo aquilo que vier do Senhor possa conseguir um espaço dentro desses corações e tomar esses corações por inteiro, Pai. Que o Senhor possa livrar também eles, todos nós aqui, de sermos distraídos por qualquer que seja as coisas, Pai. E também me livra, Pai, de todo erro, para que eles não guardem informações que sejam de mim, mas que eles possam reter tudo aquilo que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto do Salmo de número 5 vem do livro de Salmos, e ele vem de uma sequência, onde o Salmo de número 3, número 4, falam sobre mais ou menos uma mesma realidade. Eles falam sobre o lamento de Davi, sobre como Davi está passando por um problema seríssimo, mas ele não perde as suas esperanças. No Salmo de número 3, ele pede ajuda ao Senhor. No Salmo de número 4, ele pede ajuda ao Senhor. No Salmo de número 5, ele pede ajuda ao Senhor. Ele parece como um filho que talvez pela manhã ou ao longo do seu dia quer conversar com o seu pai, ou enfim, com os seus pais. Ele fica pai, 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 até que ele consiga atenção. De uma forma repetitiva, quando nós precisamos de alguém, a gente vai lá e chama uma vez. Às vezes não somos atendidos como queremos ou da forma que imaginamos e chamamos mais uma vez. E assim até que somos atendidos. Ou a gente desiste e vira as costas. Davi, ele não desiste. Ele permanece escrevendo novos salmos, trazendo novas orações para esse Deus. Mas o que estava acontecendo com Davi? O que Davi estava passando que ele precisava tanto da ajuda do Senhor? Tudo indica que esse salmo foi escrito quando Absalão, o filho de Davi, estava perseguindo ele. Estava bolando um plano de tomar o trono de Davi. Então Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E Absalão, um rapaz muito esperto, muito sábio, ele começou a contar algumas mentiras, começou a tomar a frente do rei. Então eu quero que você imagine Israel, então existe o trono de Davi lá dentro de uma fortaleza, de um castelo, e quando os súditos, o povo do Senhor ia até Davi para resolver suas questões, resolver seus problemas, eles encontravam lá na porta, lá no portão, o primeiro portão, Absalão com o seu cavalo. E ele conversava então com as pessoas, você quer falar com Davi? Então ele está ocupado, ele não está atendendo as pessoas, Mas pode falar comigo porque eu vou te trazer a solução. Eu sou aquele que pode te ajudar. Então ele começa a enganar o povo do Senhor e também a corte do rei. Então ele consegue envenenar com algumas mentiras, com algumas aparentes resoluções para algumas pessoas, e ele começa então a envenenar o reino de Davi, ao ponto de que Absalão começa a conseguir tomar o trono realmente. Então ele começa a invadir então, por fora, com as pessoas, dentro da própria corte, ele tem então pessoas que apoiam ele, e aí Davi começa a correr risco de morte, porque as pessoas estão se virando contra ele, então ele foge. Ele foge para o deserto, e é onde ele escreve muitos dos salmos. O deserto é um lugar de salmos. Davi é o cara que escreve salmos em diversos lugares, mas os salmos, principalmente para mim, quase sempre quando eu leio, são em momentos de desespero, momentos de deserto, momentos de tristeza. E Davi está passando por um desses momentos. No Salmo 5, correndo risco de vida, ele tem este medo de estar distante do Senhor. Mas ele sabe que Deus é um Deus presente. Deus está com ele, apesar de estar longe do templo do Senhor, apesar de estar longe do trono, apesar de que as coisas não estão acontecendo como ele deseja. As coisas mudaram muito na vida de Davi, mas Deus permanece, Deus continua presente na vida dele. E logo no começo, dos versos 1 ao 3, ele fala que Deus é presente e está escutando os clamores de Davi. Verso 1 ao 3 diz: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então, esse sistema de ir pedir ao Senhor
levar a Ele os nossos pedidos e, às vezes, acreditamos que o Senhor não nos ouve. Sendo muito sincero, quando alguém que não vem, né, desde novo sobre uma perspectiva cristã, alguém que ainda não conhece o Senhor, e fala, não, então vamos orar agora. E aí você fecha os olhos e começa a falar, para quem vê de fora, aparentemente sozinho. Você ora em voz alta, ou então você está em silêncio em algum lugar, e aí você está assim, está dormindo, está tudo bem, está passando mal. Se você não tem uma perspectiva de algo transcendente, de algo maior do que você acha que a pessoa está meio doida. É o que parece. Mas Deus está presente. As palavras que nós dizemos, e às vezes não conseguimos dizer, são enviadas ao Senhor. Ele ouve o nosso clamor e o nosso gemido. Mesmo quando a gente não sabe muito bem expressar aquilo que a gente tem a pedir. O nosso gemido, como Davi coloca aqui, é quando você já não sabe mais o que pedir. Quando você já não tem forças para descrever como você está. Existem salmos que dizem de forma extensa o sentimento de Davi, mas existem outros que ele é muito sucinto. Poucas palavras. Às vezes ele já descreve uma situação, mas não fala como ele está. Mas ele descreve uma situação. E às vezes você já não sabe mais como pedir. Mas o Senhor conhece o seu gemido. Eu, agora no interior, comecei a ouvir histórias do interior, né? Então lá as pessoas sobem em árvore. Coisas que a gente quase nem vê por aqui. Mas um pastor, então, lá contava uma história de quando ele era pequeno, ele queria cuidar de filhotinhos, ele criava, né, passarinhos ali no terreno dele. E um dia ele viu lá no topo de uma árvore um filhote de um passarinho que ele não tinha. Ele falou, rapaz, eu tenho que subir. Só que ao mesmo tempo um amigo dele também viu aquele passarinho e falou, rapaz, eu também quero. Aí ele falou, não, tem que dar um jeito de pegar primeiro. Então ele estava meio desprotegido na hora, meio desprevenido. Mas ele falou, não, eu vou dar um jeito, eu vou subir. E quando eu estou falando de uma árvore alta, meus irmãos, eu estou falando basicamente daquela árvore que tem aqui na frente da igreja, né, com uns 7 metros de altura, um negócio robusto, né, um negócio alto. E ele subiu. Só que o ninho, ele estava posicionado bem para a quina, assim, para o finalzinho do galho. E ele foi subindo e subindo, chegou num ponto que ele não conseguia mais ir sentado. Então ele se inclinou com um bicho preguiça e foi se esticando, e foi indo para a ponta do galho, até que ele conseguiu pegar o passarinho. Só que agora ele estava com uma mão a menos, que ele tinha um passarinho na mão, e para voltar. Então ele deu um jeito, ele tinha uma espécie de um lenço, chama bornal, acho que é algo desse tipo, onde ele colocou o passarinho, mas ele não tinha mais posição para ir voltando. Então ele foi tentando voltar, deu um mau jeito, e ele caiu de uma altura de mais ou menos uns 5, 7 metros. Se eu estou ouvindo a história, você também quer dizer que ele está vivo, mas o estrago foi grande. E ele relatou para mim que ele falou, Henrique, eu já não conseguia mais gritar. A dor foi tão grande, o meu ar saiu e eu já não conseguia mais puxar o ar, eu só conseguia gemer e pouquíssimo ar vinha e era tudo que ele tinha, era gemer. E ainda assim ali esteve o Senhor, quando ele não tinha voz para pedir ajuda para ninguém, onde todo mundo fala, não, aí morreu, caiu, morreu. Mas o Senhor estava ali, amparando o desprevenido, o desatento, aquele que fez aquilo que não devia. Mas o Senhor ainda cuidou. Quando nós não temos mais o que falar, quando nós não temos mais o que dizer e expressar a nossa dor, ainda assim o Senhor está lá. E eu sei que o pastor Edinaldo citou sobre um rapaz que passou agora por uma tentativa de suicídio, uma situação extremamente delicada, e muitas vezes, nesses momentos, a pessoa já não sabe mais como orar. Ela já talvez tenha perdido as esperanças de que a oração vai ter algum efeito, mas meus irmãos, não percam suas esperanças. O Senhor Deus é um Deus presente. Ele é um Deus conosco. É esse o significado do Natal, não é mesmo? Emanuel, esse não é um nome que é dado a Jesus Cristo. O Deus conosco que se encarnou para que esteja conosco todos os dias. Ele sobe aos céus, mas ele fala, o Espírito Santo estará com vocês todos os dias até que eu retorne. Esse é o nosso Deus. Um Deus que, em meio às suas dificuldades, as dores e os problemas, Ele está contigo. E é bonito porque ele segue dizendo, atenta para o meu grito de socorro, meu rei, e meu Deus, pois é a ti que eu imploro. E aqui, nesse verso 2, tem algo que para mim é muito importante. Nós fazemos parte de uma igreja histórica, né, muito, vamos colocar assim, fria, né, no jeito, às vezes, de falar e tudo mais. Algumas igrejas, às vezes, tendem para um outro lado.
onde vão falar sobre a intimidade com Deus, e você pode então ter um relacionamento com Ele, e isso é muito bom, e eu creio plenamente que é dentro da nossa igreja, pregamos essa mesma ideia, mas interpretamos o como fazemos isso de uma forma às vezes um pouco esquisita. Às vezes nos distanciamos muito do Senhor, e parece que nós não temos um relacionamento. Ele é um rei distante, e o verso 1 já diz o contrário, ele é um Deus conosco, ele é presente, ele ouve o seu gemido e o seu grito de socorro, mas ao mesmo tempo ele é tratado no verso 2 como o rei. Ele não é qualquer coisa, ele não é alguém que você pode tratar como um qualquer, ele é o rei sobre todas as coisas, ele é o rei do universo. Nós começamos a nossa liturgia lendo Gênesis, onde o Senhor criou todas as coisas. É o primeiro texto de Gênesis. O Senhor criou todas essas coisas. E o erro do homem foi se distanciar do Senhor, e agora é necessário que para que ele chegue perto do Senhor, hajam sacrifícios. Mas veja, existe uma noção de que Deus é um rei, e para que eu chegue até Ele, é necessário que algumas coisas sejam feitas. Então, apesar desse relacionamento próximo, apesar desse Deus conosco, ainda assim existe um espaço muito necessário para esse grande respeito ao nosso Deus e o nosso Rei. Mas o verso 3, mais uma vez, aproxima esse Rei de nós. O verso 3 diz: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã me apresento a minha oração e aguardo com esperança. E esse verso para mim ele é muito caricato. E quando nós vamos ler os Salmos, nós estamos lendo uma poesia, nós estamos lendo uma poesia hebraica, então muito distante às vezes da nossa realidade. Então, às vezes para aproximar, eu acho que dentro dos Salmos cabem algumas explicações, algumas ilustrações. E dentro do Salmo desse verso 3, eu penso em crianças, né? Eu acredito que tenho muitos pais aqui, muitos pais de crianças maiores, menores, mas eu acredito que ao longo de toda a história, todas as crianças quando acordam, procuram o pai. O Diego não é uma exceção. Quando ele acordar ali, que ele está tirando um cochilo, ele vai dar um grito procurando a mãe dele, procurando o pai dele, procurando até a avó, que agora está mais perto. A criança quando acorda, ela procura os seus pais, ela procura o seu lugar de abrigo, ela procura companhia, muitas vezes. Às vezes ela procura os pais porque ela quer brincar já, e ela quer a companhia dos pais para poder fazer a brincadeira. Às vezes a criança acorda com fome, então ela vai pular na cama dos pais e falar: pai, eu quero café da manhã, eu quero leite, e aí vem a lista de café da manhã, o pão, presunto, queijo, pão de queijo, e aí por aí vai. Mas a criança, a primeira coisa que ela faz é pela manhã buscar o seu abrigo, buscar a sua companhia, buscar o seu sustento nos pais, na mãe, no seu familiar que cuida ali constantemente. É para onde a criança vai pela manhã. Mas nós fazemos de uma forma diferente. Quer dizer, não tanto, não procuramos mais os nossos pais. Mas ainda assim, pela manhã, procuramos alguém que pode ouvir os nossos clamores, logo pela manhã. E talvez o seu clamor seja afeto, seja carinho. E você talvez dentro da sua casa já não tenha muito disso. Então você acorda com o alarme do seu celular, e você já está com ele na mão, e você fala: bom, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aqui. E aí você abre e vai procurar algo que te traga alegria pela manhã. Vai talvez procurar uma mensagem de alguém que você está esperando. Vai olhar o seu Instagram durante alguns minutos antes mesmo de se levantar da sua cama. Vai olhar alguma rede social, mas vai olhar o seu celular procurando algo que te traga alegria e te conforte. Porque você acordou e você precisa ser acolhido. Essa realidade não é tão diferente da criança que procura alguém para companhia, para sustento, para que receba amor. Nós fazemos parecido, só que nós buscamos nos lugares errados. Às vezes você acorda pela manhã e fala: ninguém pode falar comigo. Não mexi no meu celular, não tem importância. Mas eu preciso do meu café. Não fale comigo antes do meu café. Não sou ninguém antes do meu café. Meu pretinho primeiro. Já ouviram essa? Tem gente que acredita que o que vai sustentar a sua alegria, começar bem o seu dia, é uma xícara de café. E veja só, não existe pecado no café. Talvez no abuso dele, sim. E já é um assunto delicado, né? Mas não existe um problema no seu café. Mas procurar em algo o seu sustento, o seu abrigo e a sua alegria, e colocar sobre algo criado, aquilo que é digno somente do Criador, aí sim existe um problema. Então, Henrique, eu não posso tomar café de manhã? Pode, mas você pode orar também. Você pode ler a sua Bíblia. E uma meta pessoal, ao longo de alguns anos, é antes mesmo de me levantar, e a minha dificuldade vem agora, antes mesmo de levantar, de abrir os meus olhos, eu quero orar. Nem sempre é fácil, né? A gente acorda às vezes muito sonolento, eu tenho um despertar meio forte, então na hora que eu acordo, eu consigo ficar de olhinho fechado e orar um pouco.
Às vezes muito pouco, porque eu logo volto no sono, é uma dificuldade também. Mas a minha vontade, antes mesmo de pegar o meu celular, antes mesmo de me levantar, é fazer uma oração. É claro que eu falho. Por muitas vezes eu falho. Às vezes o meu coração já levanta, já acorda, desperta, apressado com todas as preocupações do meu dia. Às vezes já acordo bravo porque a criança está chorando, ou porque eu tenho algum compromisso que eu não quero estar lá. Mas ainda assim eu preciso, nesse momento, fugir do pecado e procurar o que pode me amparar nesse momento de raiva, de pecado, de angústia. O que é que pode me sustentar nos meus momentos ruins? O problema é que a gente vira as costas para o Senhor nesses momentos. A gente não acredita que Ele vai trazer uma solução para os nossos dias. Ele não vai trazer uma solução para a nossa manhã. E talvez você tenha colocado, Henrique, não, eu acredito que a oração é algo importante. Mas a minha meta esse ano é ler a Bíblia. Bom, mas faz muito tempo que eu não vejo alguém colocando uma meta de oração. Não, eu quero orar mais. Às vezes é só essa, né, a meta, né? Eu quero orar mais. O quanto que é orar mais? Orar uma vez a mais? Orar alguns minutos a mais? A gente não precisa medir nosso relacionamento com Deus com base em minutos ou quantas vezes você faz. Ele não está preocupado com números. Quantas vezes você faz algo. Mas é claro que estar com o Senhor de forma constante, tendo um relacionamento com Ele é o essencial. Quantas vezes você precisa falar com a sua esposa ao longo do ano? Você colocou essa meta? Não, você tem um relacionamento com essa pessoa. Quantas vezes você tem que falar com a sua namorada? Não precisa nem falar, todo dia eu estou ali mandando uma mensagem, agradando, fazendo algo, porque é um relacionamento que a gente leva a sério. Mas com o Senhor a gente trata como, não, daqui a pouco eu tiro um tempinho. Não, eu vou reservar aqui esses 15 minutinhos do meu dia, e aí eu vou lá, dou um check e resolvi. Imagina se a gente tratasse os nossos filhos, os nossos familiares e amigos dessa forma. Não, eu vou tirar 15 minutinhos por dia para falar com um amigo meu, e é bom que ele fique feliz desse jeito. Ridículo, né? Mas com Deus a gente faz assim. Não, 15 minutinhos de Bíblia é tudo que eu preciso. Sério? Você quer tratar Jesus como uma tarefa? É isso que Ele é para você? Uma tarefa a ser cumprida? Ele é um Deus presente na sua vida. Ele é alguém que ouve o seu clamor e Ele está disposto a ouvir o que quer que seja que angustia o seu coração. Tem gente que fala, que besteira, você vai pedir um conselho para um amigo e você fala, para, né, que você está sofrendo com isso aí. Mas o Senhor não tem isso. Ele tem os ouvidos atentos para ouvir as nossas angústias, quaisquer que sejam. Mas nós preferimos muitas vezes abrigos em outras coisas. Mas o texto continua. Verso 4 diz, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Os versos 4 ao 6, ele falam sobre como Deus rejeita a maldade. Ele é um Deus presente, e onde Ele está, a maldade não pode existir. Essa é a premissa desse trecho. Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. O Senhor não se agrada com o pecado. Mas eu sim. Eu me agrado com o pecado. Porque se eu não me agradasse com o pecado, eu não pecaria. Não é verdade? Se o pecado é ruim, a gente deixa de cometer. Tem muita gente que depois que é pego no pulo, pego no pecado, fala, nossa, peraí, veja bem, eu não estava fazendo bem isso, entenda meu lado. Bom, parei. Quer saber? Parei, não vou fazer mais. E às vezes a pessoa realmente para de fazer. Por quê? Porque aquilo ficou desconfortável. Ela foi pega no desconforto e agora se ela fizer, todo mundo vai ver, vai ficar chato, eu vou deixar de lado. Apesar de eu ainda gostar, se tornou tão desconfortável para mim que eu vou deixar o meu pecado. Então, se nós pecamos, é porque nós somos diferentes do Senhor. Nós não rejeitamos a maldade. Nós amamos o pecado. E eu não sei qual que é o seu pecado. Mas você pode ter certeza que se você tem cometido algum pecado, é porque você tem se agradado dele. E o nosso problema, ele vai se aprofundando, porque ele diz assim, tu não é Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. E aí o verso 5, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Essa é uma pergunta difícil, que dificilmente alguém levanta a mão, né? Quem que é arrogante aqui? Quem que é mentiroso? Ninguém gosta de levantar a mão. Mas a verdade é que o arrogante, o orgulhoso, é basicamente todo mundo que está sentado e de pé aqui hoje. E deitado também. Desculpa aí, a criança que está deitada aqui podia passar ilesa.
Todos somos arrogantes e mentirosos. O orgulho nasce no nosso coração toda vez que a gente quer pecar, porque a gente acha que a gente tem uma ideia melhor do que o próprio Deus para satisfazer os nossos desejos. Olha, eu tenho algo melhor do que o próprio Deus para me satisfazer. Eu tenho uma perspectiva melhor do que eu posso fazer para agradar a Deus. Eu tenho algo melhor do que Deus pode me oferecer ou algo do tipo. Esse é o tamanho da nossa arrogância. Nos colocamos acima do Senhor. Queremos estar no mesmo nível do Senhor. É assim que nasce o pecado. Então, a arrogância precisa ser um alerta dentro do nosso coração. A arrogância, a mentira, precisa ser algo que nós precisamos estar atentos em todo o tempo. O verso 6 fala bastante sobre como ele fala sobre as mentiras. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Existe uma lista em Provérbios, se não me engano, Provérbios 16, que fala sobre 7 pecados que o Senhor odeia e o último ele detesta. Eu acho uma manchete excelente, né? O versículo é exatamente assim. Então depois você abre lá Provérbios 16, muito provavelmente você vai encontrar essa lista de pecados. Eu não vou citar todos aqui porque eu quero que você leia a Bíblia depois, né? Não é lugar de ler a Bíblia, não é só na igreja. Então continua depois lendo na sua casa. Mas ele fala sobre a arrogância, ele fala sobre a mentira. E existe algo que eu detesto com todas as minhas forças, que é a mentira. Assim como o Senhor detesta a mentira, eu também. Henrique, então você não mente? Veja bem, eu já menti, acho que é o melhor que eu posso dizer. Eu tento ao máximo não procurar mentiras, não procurar uma fuga para essas coisas, para as pequenas mentiras do dia a dia, porque o Senhor destrói a mentira. E é interessante porque esse texto vem em Salmos e lá para frente nós entendemos que o diabo é o pai da mentira. E nós temos sempre uma mentirinha na ponta do lábio. Eu nunca vou esquecer, e a Ana Júlia que me perdoe, mas o pastor Reginaldo há muito tempo usou uma ilustração que eu nunca me esqueci. E ele falou que certa vez a Ana Júlia quebrou um vaso na casa, acho que na casa foi um vaso, algo do tipo, quebrou algo na casa dele. E logo que ele chegou em casa, a Ana Júlia chegou cheio de amores para dar. Assim, ai papai, não sei o que, tal. E aí, com muito amor e carinho, o Edinaldo foi recebido e posteriormente ele descobriu, né, que quebrou ali o vaso. Eu nunca me esqueci dessa ilustração, pastor, nunca me esqueci. Sobre como a gente, muito pequeno, ela tinha acho que 3 anos, talvez menos, algo próximo disso, mas desde muito novo, a gente vê a mentira e a maldade, e ela não mentiu, falando, não pai, eu não fiz nada, mas não, ela fugiu, tentou fugir das consequências do pecado dela, do erro dela. E muito provavelmente, ela talvez, se ela não tivesse sido pega no pulo, falaria, não fui eu. Não só ela, mas a gente faz isso. A gente chega atrasado no trabalho e para não pegar mal, fala, não, foi as crianças em casa que deram trabalho e acabou dificultando. Não, o trânsito está terrível. Na verdade, você acordou atrasado, mas vai pegar muito mal se você falar isso, né? Não, veja bem, professora, o trabalho que o senhor passou tem 1 mês e aí, então, é que o cachorro comeu. Essa aí ninguém cai mais, né? Ninguém cai mais. Não, eu enviei, só que acho que deu algum problema na internet e acho que o senhor não recebeu. E a gente encontra alguma forma de fugir das nossas consequências, dos nossos erros. Essa é a mentira, essa é a fuga. Adão, quando peca contra o Senhor, ele foge. Ele tinha o tempo, ao longo do seu dia, ele tinha um tempo para andar com o Senhor ao longo do jardim e ter um relacionamento com Ele. Mas quando ele peca, ele foge. Então o que acontece? Nós só mentimos porque queremos fugir das consequências dos nossos erros. Queremos fugir da presença do Senhor. Nós não procuramos o Deus presente. Nós não levamos a Ele os nossos clamores. Não confiamos que Ele vai trazer uma solução. Nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos mentir. Preferimos o pai da mentira do que o Deus da verdade. É duro, mas é a nossa realidade. Quando pecamos, quando mentimos, quando fugimos do Senhor, é o que nós preferimos. É feio dizer, né? É feio dizer que vivemos como satanistas, porque andamos na mentira, porque andamos como pessoas distantes do Senhor. Mas é a realidade. E o que acontece com os mentirosos no fim de todas essas coisas? O Senhor destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Ele não para nos mentirosos, ele continua com os assassinos e tantos outros pecados. A gente não vai falar que a gente é assassino, mas Jesus fala. Quando nós odiamos, quando nós maldizemos pessoas, somos como assassinos.
O trânsito de São Paulo faz muitos acidentes, mas faz mais assassinos ainda. Os acidentes são terríveis, o número é absurdo. Nas estradas, ano novo, então nem se diz. As pessoas bebem, pilotam e saem por aí. Mas o nosso ódio no coração, no trânsito, uma pessoa que sai na hora que você quer passar, uma pessoa que te fecha, tudo que acontece é a causa de estresse, ódio e assassinato no nosso coração. Então somos mentirosos, somos assassinos, somos aqueles que o Senhor detesta e diz que irá destruir, diz o salmista. Mas a boa notícia é que os versos continuam. E o versículo 7 diz: eu, porém, pela minha grande igreja que eu vou sempre, entrarei em tua casa. Está assim na sua versão? Não? Tá falando como você é bonzinho e por isso você vai entrar no reino dos céus? Porque você nunca falta na escola dominical, porque você vem em todos os cultos, porque você leu a Bíblia inteira. É por isso que a gente vai para o céu? Por isso que a gente pode entrar na casa do Senhor? Não. Verso 7 diz: eu, porém, pelo teu grande amor, ou em outras versões, pela tua misericórdia, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. O Senhor odeia a maldade, mas Ele ainda assim é um Deus de misericórdia. Ele não olha para as boas obras que nós temos. Ele não olha para como você tem vivido a sua vida. Porque dependendo de como você vai, eu posso te trazer perdão. Dependendo de como você está, eu posso pensar no seu caso e considerar para ver se você está pelo menos mais ou menos para te levar para o céu. Nunca foi isso. O Senhor nos amou, nós ainda sendo pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados. Não existe nada que a gente faça distante do Senhor que seja agradável a Ele. Tudo que alguém faz com a mão suja de lama, está suja de lama. Tudo que alguém em pecado faz, está sujo de pecado. E o Senhor odeia o pecado. Então não existe nada que alguém que esteja distante do Senhor, distante de um relacionamento com Ele, que já não tenha já sido salvo e perdoado, que seja agradável ao Senhor. Então é por isso que o primeiro aspecto para que você chegue ao Senhor é a misericórdia dEle, o amor dEle. E Ele se faz presente mesmo quando você é um pecador. E a bondade do Senhor é revelada nisso. Porque pela riqueza da sua bondade, nós somos perdoados. E o verso 7 ele diz: pelo teu grande amor eu entrarei em tua casa, com temor me inclinarei ao teu santo templo. E aqui tem alguns aspectos que valem a pena a gente frisar, sobre como ele fala sobre o templo do Senhor. E o templo do Senhor não é, naquela época já era, né? O tabernáculo, como o pastor estava explicando mais cedo. O local da adoração ao Senhor, o local onde se levava sacrifícios, o local onde se concentrava a presença de Deus. Mas hoje nós não temos mais esse lugar. A igreja, muito bonita e reformada, não é o templo do Senhor. Nós, enquanto igreja, somos o templo do Senhor. Você sozinho não é a igreja, entenda isso. Nós somos a igreja. Então, independente se nós estamos num templo reformado, se nós estamos no salão social enquanto reformam aqui, se estamos na rua, nós somos o templo do Senhor. Mas, ainda assim é necessário que você anseie essa presença do Senhor. Ele está com você, sim, mas você deseja isso? Você deseja estar com Ele, dedicar tempo? Existem vezes que a gente entra e sai da nossa casa e não gasta tempo com as pessoas lá dentro. Então você chega do trabalho, vai para o seu escritório, vai para o seu quarto e fica lá dentro, e você não vê a sua família, mas você está no mesmo ambiente. Você se fez presente, você desejou a sua família, você amou a sua família nesse processo? Eu creio que não. É algo muito mais robótico, muito mais... Estamos no mesmo ambiente, mas não estamos juntos. Hoje em dia, todo mundo senta na mesa do restaurante, fala, não, vamos sair junto, vamos. Aí senta todo mundo na mesa e pega o celular e fica um tempo ali, né? Está todo mundo junto. Só que não. Você está com outras pessoas, mas não está presente. Você está na presença do Senhor, mas você deseja essa presença? Você deseja gastar tempo e ter este relacionamento que Ele está te oferecendo? Porque é o que Davi está falando, sobre esse desejo constante de estar no templo, que é o ápice do local do Senhor. Então desejar estar nessa igreja, cantando com os nossos irmãos, aprendendo sobre as Escrituras, tendo comunhão, pensando sobre como eu posso melhorar, pensando como eu posso servir melhor a comunidade, a nossa igreja, a minha família, isso é essencial. É estranho, mas não surpreendente, que o pastor tenha que falar no início do culto, meus irmãos, venham à igreja todos os domingos.
O Salmo diz isso, a palavra do Senhor já diz isso. É necessário que o pastor precise iniciar o ano reforçando coisas que são óbvias. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Meus irmãos, vamos orar. É o essencial, sim. Mas será que essa ainda tem que ser sempre a nossa insistência? Nós não evoluímos, nós não crescemos a ponto de... Poxa, isso é óbvio. Não precisa me convidar, eu já estou indo. É quando eu falo para minha mãe, mãe, estou indo para Osasco. Ela fala, estou fazendo estrogonofe. Uma bênção, né? É óbvio que o que eu desejo quando estar com ela é comer uma boa comida. É óbvio que quando chegar o domingo eu quero estar na igreja, com o povo do Senhor, adorando ao nosso Deus. É óbvio que quando eu estiver ao longo da minha semana eu quero estar com o Senhor, porque Ele me traz alegria e refrigério. É óbvio que quando eu estiver triste eu vou buscar o Senhor. É tão óbvio, mas nós viramos as costas. E é por isso que a gente precisa estar todos os domingos reforçando as necessidades que nós temos. Relembrando que só o Senhor satisfaz, que só o Senhor é presente, que as mentiras de Absalão são mentiras do diabo, e que às vezes ofertas terríveis e desejosas algumas vezes vão vir diante de nós e eu vou ter que rejeitar, porque somente no Senhor eu encontro alegria. E o verso 8 diz, conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. E existem inimigos constantemente ao nosso redor, como eu falei agora. Existem constantemente ofertas de fazer aquilo que é mal. Existem ofertas de fazer coisas que você não deveria e você sabe. Existe o ódio no nosso coração no trânsito que você sabe que não deveria estar lá. Que você deveria estar gastando esse tempo orando. Se você está no ônibus, lendo. Se você pode, orando por pessoas ao seu redor. Pensando no próximo. Mas nós pensamos em nós mesmos. As tentações nos cercam o tempo inteiro. O inimigo nos ataca constantemente. Ele anda ao nosso redor, procurando oportunidades para te ver cair. E o verso 9 continua dizendo, verso 8, conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. O verso 9, em seus lábios não há palavra confiável, a mente deles só trama destruição, a garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Calem-se por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Esse trecho fala sobre as sutilezas de Satanás, sobre como muitas vezes é sutil quando ele vai nos tentar. Aqui, ele está relatando a mentira de Absalão e como ela é sutil, como Absalão vem mentindo e outras pessoas vêm mentindo para tomar o governo de Israel. Mas constantemente somos cercados pelas mentiras. Somos cercados por pessoas que têm um bafo horrível. Como assim, Henrique? Veja, o versículo 9 diz, em seus lábios não há palavra confiável, a mente deles só trama destruição, a garganta é um túmulo aberto. Não sei se você já sentiu o cheiro de um corpo em putrefação, porque é isso que ele está relatando. Carne podre. Já viu? Já sentiu o cheiro? É uma pessoa com bafo. É alguém que tem uma boca que é insuportável você ficar perto. Esse é um mentiroso. É insuportável ficar perto dele. O tempo inteiro ele inventa uma mentira nova. Ele quer falar mal de alguém. Ele quer fazer algo contra alguém. Esse é um mentiroso. É alguém que é insuportável de estar perto. E aí ele fala no verso 10, condena-os a Deus. Caiam ele por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. E aqui vem uma dificuldade às vezes, como nós desejamos vingança. Mas o salmista não. Davi, ele não levanta um exército para ir contra o seu filho, ou levanta um grande plano para matar todos aqueles que foram contra ele. Muito interessante, você pode depois ler nos livros dos reis e Samuel, o relato desse caso, de como se desenvolve Davi contra Absalão, mas a batalha deles é travada em um grande bosque, e o texto diz que aquele bosque matou mais pessoas do que as espadas. Interessantemente, o local que está ali derrota mais pessoas. Eles caem pelos próprios planos. O Senhor faz frustrar os planos de Absalão sozinho. O exército de Davi, aquela meia dúzia de pessoas que estava com ele, não foi o que foi usado para ir contra Absalão. Mas o próprio Deus faz com que todas as coisas virem. E eu não quero que você pense que você pode ser vingativo. Mesmo com as pessoas ruins. Porque o Maduro foi preso. Os criminosos devem ser presos. É verdade.
Mas nós queremos misericórdia quando nós erramos. A gente passa num radar e fala, será que pegou? Bem que podia perdoar, né? Não, então, eu sei que o farol aqui atrás do meu carro está queimado, mas alivia para a gente aí, doutor. Queremos nos livrar, sair pela tangente quando nós erramos. Mas quando vemos o erro do outro, falamos, crucifica, pecador, esse está errado. Prende, mata. Misericórdia para nós. Cruz aos outros. Nós somos o povo da misericórdia, o povo que foi perdoado, o povo do amor, o povo do relacionamento com o Cristo crucificado. Mas nós queremos muito mais ver sangue dos outros derramados, porque eles são infiéis, impuros, e nos colocamos em algum nível como arrogantes. Porque não, veja bem, o meu pecado é diferente. Diante do Senhor não há diferença. Você orou pelo Maduro? Você orou para que ele se arrependesse dos pecados e que voltasse atrás? Você ora pelo Lula, pelo Bolsonaro, para que o Senhor possa converter esses corações e fazer dessa nação um povo do Senhor, que é regido pelo Senhor e não mais por homens que pensam em si? Você tem a capacidade de amar os seus maiores inimigos? Ou você quer vingança? E se você pudesse, você invadiria todos esses lugares e com suas próprias mãos você faria justiça? Ou você deseja a justiça do Senhor? O Deus presente guia e protege o seu povo. Não é necessário que você tome pelas suas mãos as coisas. Não é por uma revolução de alguém que vai ser feita e cuidada todo o povo e toda uma nação. Não é com a revolta do proletariado, também nunca foi isso. É o Senhor que guia e protege o seu povo. Ele é presente. O que resta ao seu povo? Verso 11: alegrem-se, porém, todos os que refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. O Senhor é um Deus presente, temos motivo de sobra para se alegrar e cantar. Temos motivos de sobra, não porque alguém foi punido, não porque um novo ano começou, não porque as coisas estão ruins. Você não precisa fingir que a tristeza não existe. Se as coisas estão tristes e ruins, viva a sua tristeza, mas não pare nela. Coloque-a diante do Senhor. Ele se faz presente para te guardar e te ajudar. Ele é presente com o seu povo, e é por isso que você pode se alegrar, além das suas tristezas, além das suas circunstâncias. E talvez você termine 2026 pior do que começou. Deus nos livre, mas é possível. E ainda assim, alegre-se no Senhor, porque Ele é um Deus presente. Mas não se esqueça, eu quero voltar apenas mais uma vez, no verso de número 7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Meus irmãos, não se esqueçam da misericórdia. Se nós temos a misericórdia do Senhor nos guiando, é sobre essa alegria que nós nos baseamos, é sobre essa misericórdia que nós pregamos. Não é sobre vingança, não é sobre fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas é sobre falar da misericórdia do Senhor. É essa mensagem que precisa estar em nossos lábios. É vivendo essa alegria, dessa misericórdia que nos encontrou, que nós vamos ter oportunidades de falar sobre a misericórdia do Senhor. Eu não quero que o seu 2026 seja um ano ruim, mas para que ele seja um bom ano, você precisa estar na presença desse Deus presente. Você precisa desejar esse Deus que já se faz presente, esse Deus de misericórdia que te acolhe. E talvez você ainda diga: Henrique, eu não desejo Ele como eu deveria. Mas o Senhor te estende essa misericórdia hoje. Talvez você esteja receoso sobre: será que eu realmente amo esse Deus como eu deveria? Entregue o seu coração a Ele. Busque a Ele com todo o desejo que você tem. Henrique, mas é pouco e é tudo que você precisa. Não desista. Que todos os dias você pela manhã possa buscar o Senhor, através das Escrituras, através da oração, e que em meio às tristezas e às alegrias, que o Senhor se faça presente em sua vida. Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra foi lida e exposta. E eu peço que o Senhor possa
através da Tua palavra, transformar corações. Transformar o meu coração porque eu desejo aquilo que é mal. Transformar o nosso coração porque andamos distantes do Senhor, e eu peço pela Tua misericórdia, Pai. Eu peço para que o Senhor transforme o nosso coração como igreja, como povo do Senhor, para que a gente possa todas as manhãs, em todo tempo, levar ao Senhor os nossos gemidos, as nossas angústias, procurar no Senhor a alegria verdadeira, procurar no Senhor o amparo para os nossos dias maus, o amparo para a nossa vida comum, para que todos os dias, Pai, possamos viver diante do Senhor, porque o Senhor se faz presente, mas muitas vezes fugimos de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a não mais andar distantes, mas andarmos desejosos pelo Senhor. Que o ano de 2026 e para toda a eternidade seja tempo de buscar o Senhor, tempo de estar com o Senhor, tempo de viver a Tua presença, viver como o Senhor deseja, Pai. Não nos permita ser homens e mulheres de mentira. Homens que andam na mentira, que andam na falsidade, que andam no assassinato. Pai, nos faça povo de misericórdia e de amor. E que o Senhor, Pai, nos alegre todos os dias, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.